Olá, meu nome é Daiane Souza, eu sou fisioterapeuta na Neuroenvolver, uma clínica aqui no Rio de Janeiro. Eu sou também especialista em neonatologia e pediatria pela residência da UERJ e pós-graduando em cardiopediatria pelo Instituto Nacional de Cardiologia. Nesse vídeo, a gente vai dar continuidade à aula que a Glaucia deu no último vídeo sobre alterações posturais na paralisia cerebral. Porém, nesse vídeo, a gente vai focar na prevenção dessas alterações, especificamente falando do manejo postural. Bom, então relembrando, as principais deformidades posturais são a obliquidade pélvica, a subluxação ou luxação de quadril, a escoliose e as pernas em ventania. E essas deformidades costumam acontecer em uma ordem cronológica, uma ordem de cascata de deformidades. Começa principalmente pela simetria na abdução do quadril. Essa simetria ela pode ser por alguma contratura, por alguma alteração no tônus, que vai ser o gatilho para o aparecimento dessas deformidades. Depois vem a subluxação de quadril, ou até uma luxação de quadril, a obliquidade pélvica, a escoliose e as pernas em ventania. E essas deformidades costumam aparecer em algumas faixas etárias específicas. Por exemplo, a subluxação do quadril costuma aparecer entre os 2 e 3 anos de idade, a escoliose, nos casos graves, a partir dos 5 6 anos, nos casos moderados, aos 8 anos, e as pernas em ventania são mais aparentes aos 10 anos de idade. E aqui eu trago de novo aquela balança que a Glaucia mostrou na última aula, só para poder a gente relembrar que no lado positivo estão algumas estratégias de prevenção, né, dessas deformidades, e no lado negativo estão as deformidades propriamente ditas, que vão pesar muito, né, na funcionalidade e na qualidade de vida das crianças com paralisia cerebral. E a contratura é uma complicação comum, principalmente em crianças com paralisia cerebral espástica. E esse artigo, o artigo de 2014, e ele trouxe os resultados de 20 anos de implementação de um programa baseado na prevenção do deslocamento do quadril em crianças com paralisia cerebral. E esse programa foi uma iniciativa colaborativa entre cirurgiões ortopédicos pediátricos, neuropediatras e fisioterapeutas. Nesse programa era feito o acompanhamento padronizado da função motora grossa e fina, dos achados clínicos, né, e no tratamento das crianças quando necessário. As crianças também eram acompanhadas radiologicamente de acordo com o nível de GMFCS. Então, as crianças com GMFCS 3, 4 e 5 eram acompanhadas anualmente, né, era feito o raio-x de quadril. As crianças com GMFCS 2 eram acompanhadas aos 2 e aos 6 anos, com raio-x de quadril. E as crianças com GMFCS 1 não eram acompanhadas radiologicamente porque elas têm normalmente uma amplitude de movimento de quadril normal. Esse programa ele teve bons resultados, tanto é que esse artigo é bem referenciado nesse tema, né? E eles demonstraram que um acompanhamento multidisciplinar, quando feito no momento certo, ele pode ser capaz de prevenir contraturas e o deslocamento do quadril em crianças com PC. Em 2019, Novak e colaboradores trouxeram um artigo bem interessante, né? Que foi bem comentado. E ele fala que a prevenção e o manejo das contraturas devem ser pensados de forma contínua. Em relação às contraturas, o artigo traz separado em 4 momentos. O primeiro momento é relacionado aos primeiros anos de vida. E eles trazem o que tem de evidência científica para a utilização nesse momento. Então, por exemplo, para os primeiros anos de vida, o movimento ativo de alta intensidade ele é bem útil, né? Tem evidência para prevenir o aparecimento de fraqueza muscular, desuso e contraturas. Antes do desenvolvimento das contraturas, as evidências trazem o movimento ativo, o ortostatismo em dispositivos de auxílio, que devem ser moldados e personalizados para crianças de MFCS 4 e 5, e o manejo da espasticidade, utilizando a toxina botulínica quando indicado. Esses 2 momentos são, como a gente viu, são antes do desenvolvimento das contraturas, né? Então, é mais relacionado à prevenção. O terceiro momento é quando as contraturas começam a se desenvolver. O artigo traz que o gesso seriado pode ser aplicado para reduzir ou eliminar efetivamente as contraturas precoces e moderadas no curto prazo. Também traz que o treino de força ativo e o treino orientado ao objetivo são importantes, são fatores que podem evitar que a contratura se desenvolva, até prevenir novas contraturas.
E uma vez que a contratura passa a ser severa e antiga, o gesso teriado não vai ser tão suficiente isoladamente e pode ser levado em consideração a realização de cirurgia. Então, esses dois momentos são mais relacionados ao manejo das contraturas. Esse artigo de 2018 fala sobre a postura preferida, né? Coloco preferida entre aspas, porque não necessariamente é a postura que a criança gosta de ficar, mas pode estar mais relacionado à posição que a criança consegue ficar, né? A posição que ela tem mais tendência a ficar. Nesse caso, é a postura preferida na posição deitada e a associação dela com a escoliose e as pernas em ventania em adultos com paralisia cerebral. E eles trazem que são as assimetrias da postura, resultando em forças desiguais agindo sobre os tecidos compostos por longos períodos em uma mesma posição que se acredita predispor às deformidades. Na última aula que eu dei para Fisio Vital, que eu falei sobre o manejo respiratório, eu falo também sobre a fraqueza muscular. Então, a fraqueza muscular ela é também um fator que pode predispor ao aparecimento principalmente da escoliose, porque uma criança que tem um tronco fraco, né, esse tronco ele acaba desabando, ele acaba tendo uma queda do tronco para um dos lados, e isso pode levar, consequentemente, a uma escoliose. E o artigo traz também que o tempo gasto em uma posição predispõe ao desenvolvimento de contraturas e distorções devido à adaptação plástica das estruturas corporais, sejam estruturas ósseas, como também de tecidos moles, né? E eles falam também que deitar em uma ou mais posições por mais de 8 horas por dia pode aumentar as chances de adquirir escoliose. Não só escoliose, como dor, até como úlceras de pressão, por exemplo, lesões na pele. A posição deitada apenas em supino, sem nenhuma adaptação, ela pode aumentar as chances de adquirir pernas em ventania, que é o que a gente consegue ver na imagem. Na posição supino, né, os joelhos eles tendem a flexionar e cair para o mesmo lado. Isso vai levar à adaptação tecidual, uma contratura que vai sendo estabelecida ao longo do tempo e logo, né, ao estabelecimento dessa deformidade, né, que são as pernas em ventania. Então a gente vê que um quadril ele está em rotação interna e adução e o outro quadril ele está em rotação externa e abdução. A discrepância no comprimento da perna nas crianças que conseguem ficar de pé e andar pode levar a uma obliquidade pélvica e eventual escoliose. Então, uma criança que tem uma perna maior do que a outra ou menor do que a outra, é comum que ela faça essa obliquidade da pelve, né? E o corpo ele vai se adaptando para poder manter o alinhamento, né? Então, o tronco dela vai começar a se curvar, né? E isso pode, aos poucos, gerando uma escoliose. Esse artigo, eu trouxe de novo aqui o artigo de Nova, né, de 2019, que foi uma revisão sistemática que foi bastante comentada. E eles falam sobre intervenções de prevenção e tratamento em crianças com paralisia cerebral. E eles separaram as intervenções como se fosse um sinal de trânsito, né? Então, por exemplo, aqui eu peguei só a parte de contraturas e alinhamento. E aqui, por exemplo, no verde, eles trazem o que deve ser feito, que é o que tem mais evidência científica. No amarelo, eles falam que provavelmente deve ser feito, mas aí provavelmente deve ser feito ou provavelmente não deve ser feito, que seria o W+, e o W-. Quanto o mais, né, significa que tem as melhores evidências científicas. E o S-, que seria o não faça. E aqui, especificamente, eu trouxe o que é mais utilizado, em relação à prevenção, né, dessas deformidades. A vigilância do quadril, né, que a gente já tem uma aula sobre isso no canal da Fisio Vital, então é só voltar alguns vídeos aí, que a Glaucia já deu uma aula sobre isso. As órteses, né, que também já tem uma aula sobre isso. E aqui o manejo postural, que é o que a gente vai falar agora nessa aula. Quando uma intervenção, né, ela está no W+, significa que os resultados dessa intervenção devem ser medidos para garantir que essas intervenções vão ser apropriadas ou vão ser eficazes para que as crianças, né, atinjam os seus objetivos desejados. Então, precisa ser o tempo inteiro avaliado a eficácia, avaliado se está dando resultado. Porque ainda não é uma intervenção que tem evidência científica, mas não tem evidências científicas muito fortes, né, de qualidade muito boa.
Então, o que é o manejo postural? O manejo postural é a proteção e preservação da forma corporal em indivíduos com risco de assimetria ou posturas prejudiciais. Ela é utilizada na prática por terapeutas para crianças com PC moderada grave, para prevenir e minimizar a progressão da deformidade. Porque essas crianças elas têm um controle restrito de seus movimentos corporais. Elas, para sentar ou para deitar, elas têm dificuldades, elas ficam sentadas ou deitadas em algumas posições limitadas, ou então, dependendo da gravidade, elas podem até não conseguir se mover. Então é muito importante ter esse manejo postural. Esse manejo é feito através do uso de equipamentos de posicionamento para restaurar a postura corporal e, consequentemente, você vai melhorando o tônus muscular. É usado para abordar todas as posições do corpo que o indivíduo adota durante o dia e a noite, principalmente a posição deitada, assentada e a posição de pé. E ele é um programa de manejo postural, um programa de manejo postural planejado para fornecer uma abordagem personalizada de 24 horas. Então, todas as posições que essa criança adota durante todo o dia. E esse artigo de 2018, ele fala sobre os efeitos do manejo postural na migração do quadril em crianças com paralisia cerebral, foi uma revisão sistemática. E eles trazem que a falta de descarga de peso em membros inferiores, em combinação com o desequilíbrio muscular e a espasticidade, têm sido muito citadas como principais contribuintes para o deslocamento do quadril. E algumas outras variáveis relacionadas são o desequilíbrio do tônus muscular. Então, aqui quando eu trago fortes flexores ou fracos, não necessariamente é força, porque o músculo espástico ele é um músculo fraco. Então, quando eu falo aqui forte e fraco, é o nível de tônus, né? Então, você tem um flexor, os flexores e adutores do quadril com um tônus muito alto, um tônus muito mais forte, se opondo a extensores e abdutores do quadril que tem um tônus mais fraco. Então, você tem um desequilíbrio de tônus entre essas musculaturas que vão levando, com o tempo, né, o deslocamento do quadril. E eles trazem que crianças que conseguiram ficar de pé aos 3 anos de idade apresentam melhor desenvolvimento do quadril do que as crianças que conseguiram aos 7 anos de idade e as crianças que nunca conseguiram se puxar para ficar de pé. E eles falam que o manejo postural é uma abordagem planejada que abrange todas as atividades e intervenções que vão impactar na postura e na função desse indivíduo. E o que o manejo postural engloba, né? Os programas individualizados. É muito importante isso, porque por isso que não tem tanta evidência científica assim, porque são programas muito individualizados, são adaptações muito peculiares, então fica difícil fazer um estudo com um N muito grande ou uma qualidade científica muito grande, porque é muito individualizado. Assentos especiais, né, no caso para a posição sentada, né, o suporte durante o sono, que aí entra a posição deitada, o suporte para a postura ortostática, as órteses, os exercícios ativos, as sessões individuais de fisioterapia, lembrando que tem que ser uma coisa individualizada, né? E a educação para familiares, cuidadores e profissionais. E por que o manejo postural é importante para crianças com paralisia cerebral? A má postura e as deformidades corporais podem ter consequências graves e fatais. E sem um programa de cuidados posturais, os indivíduos com restrições de movimento vão adotar as posições preferidas de sentar e de dormir. Então, é uma coisa que a gente, como profissional, e que a gente tem esse conhecimento, a gente precisa intervir. E se deixadas nessas posições sem apoio, pode haver estresse articular e propensão a distorções que vão levar às deformidades. Eu trouxe essas figuras aqui que eu achei bem interessantes. Elas estavam nesse artigo de 2020 e elas mostram, né, a posição que a criança dorme e qual a dificuldade que ela pode ter. Então, por exemplo, uma criança que deita com as 2 pernas, né, para um lado, tem a questão das pernas em ventania, lembra? E aqui, por exemplo, ela vai ter dificuldade de sentar na cadeira de rodas. Uma criança que senta, que deita, né, com os 2 joelhos juntos nesse valgo, ela vai ter dificuldade para ficar de pé, ela vai ter dificuldade para andar, ela vai ter dificuldade para sentar, porque essa não é uma posição muito que facilita muitas coisas, né?
Uma criança que deita com cada joelho de um lado, né, nessa postura de abdução de membros inferiores. Vai ter dificuldade, né? Vai dar muita dificuldade para os cuidadores, principalmente, porque é difícil você colocar uma criança sentada quando ela está nessa postura. Quando uma criança deita curvada para um lado só, ela pode ter dificuldade de se manter sentada, né, durante o dia, durante as suas atividades. E uma criança que deita com a coluna, né, coluna desalinhada, ela também vai ter dificuldade de sentar, de permanecer numa postura ereta quando estiver fazendo suas atividades, ou quando estiver na cadeira de rodas, por exemplo. E crianças com paralisia cerebral estão particularmente em risco de deterioração da forma corporal porque elas ainda estão crescendo. A gente não trata adultos pequenos, a gente trata crianças que estão em desenvolvimento. E é muito comum que durante os períodos de pico de crescimento essas deformidades podem se tornar exageradas. Então a gente precisa intervir o quanto antes. As deformidades podem trazer consequências para a respiração, para a circulação e para a digestão. Quem ainda não viu, eu fiz uma aula falando sobre a prevenção e manejo respiratório em crianças com paralisia cerebral, e eu falo muito dessa questão de como que as deformidades, principalmente a escoliose, influenciam, né, na respiração. Essa criança ela vai ter uma diminuição de volume pulmonar, essas deformidades elas podem levar também a aumento da coluna de secreção, a pneumonias de repetição. Então, é uma aula que vale a pena assistir, porque tem bastante conteúdo sobre isso. Esse daqui foi um consenso lançado em 2006. É o consenso mais atual que eu encontrei, porque até o artigo mais atual que eu encontrei, que foi de 2022, ainda cita ele. E eles trazem que programas de gerenciamento postural personalizados são úteis para crianças com PC bilateral. Esses programas facilitam a comunicação, as habilidades cognitivas e funcionais e aumentam a participação. Porque você tem uma criança que ela está mais bem posturada, uma criança que não tem dor, ou que você tem redução da dor, né? E você consegue fazer com que essa criança participe mais, ela tenha mais autonomia nas suas atividades. E essas estratégias visam aumentar o conforto das crianças e podem reduzir a deformidade. E a natureza da intervenção, né, como que ela vai ser feita, ela é individual, mas ela pode também ser guiada pelo nível de GMFCS. Como assim? As crianças com GMFCS 3, o ideal é que elas sejam incluídas em um programa com ênfase no manejo postural desde os primeiros anos de vida, então desde sempre. E essa abordagem ela tem que ser integrada com a atividade. Então a gente quer que a criança faça movimento, a gente quer que ela se fortaleça. Então, o mais ativo possível. A gente pode usar, usar dispositivos de auxílio, né? E, quando indicado, a cirurgia. Nas crianças com GMFCS 4 e 5, né, que são as mais graves, os programas de posicionamento de 24 horas são mais indicados. Então, posicionamento adequado na posição deitada desde o nascimento, posicionamento adequado na posição sentada a partir dos 6 meses e posicionamento adequado na posição ortostática desde os 12 meses. E aí, aqui nessa questão das idades, né, dos meses, tem algumas... A literatura varia um pouco, porque atualmente, né, fala-se que você pode posicionar a criança sentada a partir dos 4 meses e de pé a partir dos 9 meses. Então tem até o artigo mais atual, fala essas idades, né, mais atuais, mais 4 meses para sentado e 9 meses para de pé, que eu vou trazer mais lá na frente. E é necessária uma vigilância cuidadosa para o desenvolvimento da deformidade postural ou posicional de tecidos moles e estruturas ósseas. A deformidade ela não é só de osso, você tem contraturas musculares, você tem aderência de tecidos que podem gerar deformidades. Às vezes até uma cicatriz de uma cirurgia pode, com o tempo, gerar uma deformidade. Então, precisa ter muito cuidado com isso. O raio-x da coluna deve ser considerado para todas as crianças dos grupos de GMFCS 4 e 5 que não conseguem ficar de pé aos 5 anos de idade. E a decisão sobre qual intervenção vai ser escolhida vai ser baseada nas atividades clínicas e funcionais da criança, no nível de dor, como que é o sono dessa criança, qual é a porcentagem de migração do quadril, isso é muito importante, qual é o prognóstico dessa criança a longo prazo, quais as implicações que as intervenções de manejo postural
vão ter em termos sociais e emocionais. Porque não adianta você falar, a criança tem que ficar bem posturada, mas é uma família que não tem condições de bancar um equipamento, porque são equipamentos caros, né? A gente vai falar sobre isso também. Uma família que não é engajada em posicionar essa criança bem. Então, quanto que você gerar essa mudança de rotina vai impactar a nível social e emocional para a criança. E falando em engajamento da família, né, deve haver o treinamento de todos os envolvidos diretamente com a criança para permitir tanto que eles entendam a importância desse manejo postural e que façam parte disso, né, que se motivem para poder adotar esse programa, adotar essa rotina na vida deles. Tanto a família, né, como profissionais de saúde, os serviços de cadeira de rodas, porque a gente precisa fazer algumas adaptações, né? Os serviços de educação, se a criança que frequenta a escola, né? Porque ela vai para a escola, que ela não precisa ser bem posicionada na escola, ela tem que ser bem posicionada na escola também. E cuidadores mesmo que sejam temporários. Esse artigo de 2006 fala sobre a eficácia, né, do manejo, dos programas de manejo postural. E eles trazem essas imagens que eu achei bem interessante colocar, que a gente tem alguns exemplos, né, de equipamentos para o manejo postural. Por exemplo, se a primeira criança está na posição supina, né, mas esse equipamento ele pode ser usado com a criança em prono também. O ideal é que tenha uma abdução de quadril, pelo menos de 20 graus, e suporte laterais, tanto para a pelve como para o tronco. Na posição 2, né, que é a criança que está sentada, o ideal é que tenha uma posição neutra da pelve, e dos quadris também, né, com uma abdução de membros inferiores, pelo menos de 15 graus em cada uma das pernas. Então, entre 10 e 15 graus, né? Então, a abdução total seria entre 20 e 30 graus. Na posição de pé, existem os parapódios, né? O ideal é que a criança fique na posição ereta, com uma leve inclinação para frente, eles trazem 10 graus, para permitir que essa criança faça atividade na sua frente, né? Então, ela pode ter uma mesa na frente, então ali ela vai participar, vai comer, vai fazer alguma atividade, qualquer que seja que ela goste de fazer. E nessa posição de pé é muito importante frisar a descarga de peso. Então, a descarga de peso na posição de pé, ela é importante para melhorar a densidade óssea, é importante para ganhar amplitude de movimento, para poder estabilizar mais esse quadril. Essa criança vai se fortalecendo conforme ela vai ficando de pé. Tem uma aula sobre isso também no canal, sobre a importância da postura de pé. E eles trazem que crianças que usaram equipamentos de manejo postural antes dos 5 anos de idade tiveram uma chance significativamente menor de deslocamento do quadril, ou seja, menos de 33% de índice de migração do quadril. Esse artigo fala dos cuidados de 24 horas, né? Os cuidados posturais de 24 horas e o uso de alguns sistemas especificamente para dormir em crianças com paralisia cerebral. E aí nessa foto tá uma criança com a sua postura habitual, né? A postura que ela tem mais tendência a permanecer, e como que ela fica posturada com esse equipamento. Então você vê que para ela, né, nesse caso, ela não está sentindo dor, ela está sorrindo, então está sendo confortável para ela. E aqui eu trouxe essa foto do bebezinho para a gente ver como que a gente consegue, desde o comecinho já, fazer essa adaptação. Então é um bebezinho e já tem o seu equipamento de postura, né? Mas assim, existem várias, a gente pode fazer adaptações. O uso de rolos, o uso de almofadas, o uso de travesseiros, a gente consegue posicionar a criança com isso. Então, a gente, não necessariamente a criança precisa comprar o equipamento mais caro do mundo, mas a gente consegue fazer as adaptações. E durante os estágios de sono, o tônus muscular é reduzido e o corpo está deitado. Então, isso vai permitir que a gravidade seja utilizada para, aos poucos, né, endireitando o corpo. Então, é onde a criança fica mais tempo, né? Então, uma criança que dorme numa postura adequada, né, ou que consiga, pelo menos, variar de postura para posturas que não sejam prejudiciais durante o sono, a gente pode usar a gravidade ao nosso favor. E a intervenção diurna pode ser menos bem sucedida se a criança adota posturas assimétricas durante a noite. Então, é onde a criança, como eu falei, permanece uma grande parte do tempo. Então, como que eu vou
querer que essa criança posture muito bem de dia se ela dorme numa postura que não é benéfica para ela. E esses equipamentos, né, durante o sono podem fornecer períodos de alongamento passivo com duração superior a 6 horas, né, que é o tempo de sono da criança, o que já foi aceito, né, pela literatura como necessário para manter o comprimento muscular. Um alongamento passivo no caso de baixa carga, o alongamento passivo que ele tem uma longa duração e que vai realmente ter efeitos, né, no comprimento muscular. E esse aqui é o artigo super novo, né, que a gente encontrou, de 2022, e ele acaba fazendo uma revisão sistemática também sobre as perspectivas clínicas do manejo postural para a saúde do quadril, né, em crianças e adultos que não deambulam com paralisia cerebral. E eles trazem alguns dados, que até 61 a 92% de adultos com GMFCS 4 e 5 podem precisar de algum apoio para manter uma posição deitada alinhada e confortável. E que todos os adultos do estudo, né, que eles trouxeram como na revisão, necessitaram de algum assento adaptativo na cadeira de roda. E 61 a 70% utilizaram equipamento de apoio para ficar de pé. Então, para você ver a importância, né, e o quanto que isso pode durar a vida inteira. Crianças que usam suporte postural em todas as 3 posições, sentada, de pé e deitada, mantêm a porcentagem de migração do quadril melhor do que aquelas crianças que usam suporte apenas em uma dessas posições ou que também não ficam bem posicionadas em posição nenhuma. Crianças que usam os equipamentos como recomendado em períodos moderados têm menor chance de luxação no quadril do que as que usam em períodos leves. Então é importante que esses equipamentos sejam utilizados bastante, que essa criança fique o maior tempo possível com o uso dos equipamentos e bem posicionada para poder surgir algum efeito. E essas crianças têm menor necessidade de cirurgias ou intervenções com toxina botulínica, porque você está reduzindo, né, a deformidade, reduzindo as contraturas. Esse artigo aqui é um artigo bem interessante, porque ele traz a realidade das coisas, né? Então, a gente não pode ficar focado só no que é bom, mas a gente tem que focar também no que é na realidade, né? Tem que ser um pouquinho realista também. Né? E em relação aos programas de posicionamento, a implementação deles exige alguns recursos consideráveis. Então, são equipamentos que nem sempre são baratos. Então, a pessoa da família tem que ter um aporte financeiro e também tempo, porque é um programa de 24 horas, então tem que ter alguém com tempo engajado para poder posicionar essa criança bem, né? E isso pode limitar os recursos disponíveis para a realização desses programas, mas, como eu falei, a gente tem a possibilidade de algumas adaptações. E alguns efeitos foram relatados, como desconforto e dor da criança na posição. Então, é um caso que precisa ser reavaliado para poder fazer uma readaptação, né? Mudança nos hábitos de sono, porque é uma criança que está acostumada a dormir numa postura e você vai colocar ela em uma outra postura totalmente diferente. Então, pode sim mudar os hábitos de sono. E aumento das demandas familiares, porque às vezes é uma família que estava acostumada a deixar a criança naquela postura e ela vai ter que se engajar para poder ficar trocando a criança de postura, passando ela para um outro equipamento, adequando o equipamento, arrumando e etc. Porém, como eu falei, os dispositivos podem ser adaptados e o programa deve ser individualizado. Então, tem a possibilidade dessa criança ser reavaliada, o programa ele ser mais direcionado, né, para as demandas daquela família, para a demanda daquela criança. E as evidências do posicionamento ainda não são fortes o suficiente para recomendar o uso em todas as crianças. Como eu falei, ainda existe uma falta, né, de evidência relacionada, não uma falta, mas falta de evidências fortes relacionadas ao manejo postural. E todos os artigos falam que ainda precisam de mais estudos e alguns meios de implementar esses programas com olhar biopsicossocial. Então,
E quando a gente fala de olhar biopsicossocial, a gente fala de CIF, né? Então, é importante que os equipamentos não sejam focados só em melhorar funções e estruturas do corpo. A gente quer que essa criança participe, a gente quer que essa criança faça as atividades que ela gosta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai colocar a criança dentro de um equipamento. Ela precisa participar, ela precisa estar feliz com aquilo, né? Então, existem alguns dados, assim, quando a gente fala de estudos, que são um pouco subjetivos para poder a gente conseguir fazer com que o estudo tenha uma evidência muito forte, como, por exemplo, conforto, a tolerância da criança naquela postura, a dor. Então, assim, os estudos também tiveram algumas limitações, como, por exemplo, algumas questões éticas, porque como que você vai fazer um estudo onde você vai posicionar algumas crianças e não vai posicionar outras? Então, tem algumas limitações para que os estudos de manejo postural especificamente tenham uma evidência científica muito alta, né? E como os equipamentos eles não têm um efeito a curto prazo, os estudos também precisam ter um prazo mais longo. Então, um estudo de coorte, um estudo que acompanha a criança por vários anos para poder ver os resultados, né? Isso também acaba sendo uma limitação. E quando que a gente deve prescrever os dispositivos de manejo postural? Eu trouxe algumas perguntas assim que podem nortear um pouco para a gente saber se a criança ela precisa, se a criança vai se beneficiar desses dispositivos. Então, por exemplo, o corpo da criança fica em um número limitado de posições, se a criança não consegue explorar as outras posturas, ela não consegue se transferir, ela tem uma postura uma tendência a ficar em uma postura só. Então, isso é um ponto que os equipamentos podem ajudar. Existem alterações na postura dos joelhos da criança, para um lado, os joelhos para fora, os joelhos para dentro. Então, a gente também consegue intervir aí. A cabeça da criança parece girar principalmente para um lado, ou para a esquerda ou para a direita. Os estudos falam que, às vezes, a cabeça também pode gerar algumas outras deformidades, como escoliose. Então, a postura da cabeça também é bem importante para a gente manter o alinhamento, né? Então, às vezes, vale a pena prestar atenção nisso também. O corpo tende a se estender para trás, flexionar para frente, para a direita ou para a esquerda. Uma criança que não consegue ficar numa postura ereta, não consegue ficar alinhada. Então também vale a pena pensar num equipamento, num dispositivo de manejo postural para ela. E a forma do corpo dessa criança já é assimétrica, então com certeza vai fazer muito bem essa criança receber, né, algum dispositivo de manejo postural. E como que a gente implementa esses dispositivos? A gente precisa identificar e respeitar as complexidades de introduzir essa mudança comportamental no aspecto emotivo da vida familiar. Por quê? Como eu falei, você está mudando a rotina de uma casa inteira, você está mudando a rotina de uma família, você está mudando a rotina de uma criança, você está mudando o jeito que essa criança dorme. Então, por exemplo, a gente tem rotina de sono e a gente tem alguns elementos que podem fazer a gente dormir melhor ou não. Então tem gente que só dorme de luz acesa, tem gente que só dorme de luz apagada, tem gente que só dorme com o pé coberto. Para a criança não vai ser diferente. Então é uma criança que gosta de dormir de tal lado, é uma criança que gosta de dormir com um paninho no rosto. Então vão ter várias peculiaridades. Então a gente precisa levar essas coisas em consideração também. Um quarto que tá barulhento, um quarto que não tá barulhento, é uma criança que dorme em cama compartilhada, é uma criança que tem um próprio quarto. Isso são coisas que também precisam ser levadas em conta. E é comum ouvir de famílias de crianças que elas têm problemas para dormir. Então a gente pode ver crianças que dormem excessivamente, que têm um sono excessivo, até pela própria questão neurológica, e crianças que têm insônia, crianças que não dormem. Então, outra coisa que precisa ser levada em consideração, porque como que eu vou posturar uma criança que não dorme para dormir? Então, como que essa criança fica mais tempo deitada? Então, como é que é a rotina de sono dela? Ela costuma dormir mais na parte mais cedo, dorme mais tarde. Então, é meio que fazer um cronograma, fazer uma abordagem junto com a família. A família é muito importante nisso, né?
essa criança tem uma postura preferencial, você pode usar essa postura como uma alternativa. Então, assim, é uma criança que sempre dorme de lado. Você não vai chegar e, do nada, de uma vez só, mudar essa criança para dormir supino. Não é assim. Então, claro que aí você vai criar um problema. Então, o ideal é que você coloque essa criança o mais próximo possível da postura preferencial dela, e aí, aos poucos, né, da postura que ela tem mais tendência para ficar, e aí, aos poucos, você vai mudando, adaptando para que essa criança adquira, né, a postura ideal, até porque ela precisa se adaptar a essa rotina, se adaptar ao novo equipamento, etc. Então, voltando para o nosso artigo mais atual, a gente tem aqui, eles trazem que, em vez de pensar no manejo postural em termos de alongamento, ele é um tipo de alongamento, né, porque é um alongamento de baixa intensidade. Mas o mais importante nisso é pensar que essa criança ela precisa ter função e ela precisa estar confortável nas posturas, e que essas posturas precisam ser variáveis. Então não adianta você deixar a criança numa postura que é ideal o dia inteiro. Então ela precisa variar também. E também não ficar muito tempo na mesma postura, né? Então esse artigo traz umas orientações que eu achei bem interessante trazer para a gente discutir. Eles trazem que é importante promover posições confortáveis e não prejudiciais ao deitar e ao sentar. Se possível, garantir que a criança durma em mais de uma posição. Então, aqui é importante falar que é se possível. Não é necessariamente a família vai precisar acordar no meio da noite para mudar a criança de posição, mas se possível é bom. Em crianças que têm hipertonia, o ideal é que tenham suporte entre as coxas na posição deitada e um assento que seja moldável para encaixe da pelve. Na hipertonia, o importante é você abduzir o quadril para poder evitar as pernas em ventania, evitar a adução do quadril, evitar o valgo. Então, isso é o mais importante, porque as crianças com hipertonia elas tendem a ter um tônus aumentado nos adutores. Então, você quer manter esses membros inferiores principalmente em abdução. Na hipotonia, aqui não necessariamente as crianças de paralisia cerebral, mas de um modo geral, porque hipotonia é mais para as outras síndromes, né? O ideal é que tenha um apoio lateral na pelve e da coxa para poder evitar a posição das pernas da criança em rã. Como é que é essas pernas em rã? A criança que tem uma abdução excessiva de quadril, né? É aquela criança que fica com uma flexão de joelho, uma rotação externa. Então, é muito comum crianças com hipotonia ficarem nessa postura. Então, para as crianças com hipotonia, o ideal é você fazer uma adução. Hipertonia, o ideal é abduzir. Hipotonia, o ideal é aduzir. A posição de pé, ela tem que ter também uma abdução do quadril de 10 a 15 graus de lateral, ou seja, 10 a 15 graus para cada membro inferior, de 20 a 30 graus no total de abdução. O ideal é que ela fique de pé pelo menos 1 hora por dia. Deve ser garantido que todas as posições e equipamentos possam promover a funcionalidade e participação da criança em atividades que sejam significativas para ela, né, como eu já falei várias vezes. Reduzir o uso da posição supina sem suporte, particularmente durante o dia. Então, se a criança vai ficar em supino, o ideal é que tenha um suporte. Se não tem como colocar um suporte, então é melhor variar essa postura, é melhor não deixar essa criança em supino. Então, o ideal é que tenha essas variações de posturas e que a criança não permaneça mais de 8 horas em cada postura. O manejo postural deve ser considerado em todas as rotinas diárias. Então, por exemplo, as transferências, ida no banheiro, banho, alimentação, para ir para a escola. Então, o ideal é que vire realmente um hábito, que vire uma rotina posicionar essa criança bem. E algumas escalas podem ser utilizadas para avaliação. A Glaucia até mencionou, essa é uma escala de avaliação postural. Então, é uma escala bem legal, porque você consegue ver a habilidade da criança em cada postura e como é que está a qualidade dessa postura. Nesse artigo tem até um link para baixar
uma versão dessa escala, eu vou colocar lá no Telegram também, para quem quiser. E eles trazem esse quadro que eu achei sensacional, que é um quadro de quando, de acordo com a idade, né, em meses, você pode começar as posturas, né, e quais os equipamentos que você vai usar. Então, por exemplo, começando de 1 a 3 meses de idade, você já começa o manejo postural na postura deitada, e isso vai até a vida inteira da criança, do adolescente, do adulto. Aqui no sentado, aqui eles colocaram a partir dos 3 meses. E aí aquela questão que eu falei de ter alguma divergência na literatura em relação a meses, né? O que a gente tem mais ouvido agora é a partir dos 4 meses de idade. Isso também vai até o final da vida dela. Aqui de pé, né? Aqui a partir dos 9 meses. No caso aqui para marcha, né? Aqui na marcha eles colocam a partir dos 12 meses. Para ir no banho, no banheiro, para tomar banho e tal, aqui eles colocam a partir dos 18. E aqui o Lift Systems é o sistema de içamento, né? Porque às vezes para trocar de postura a família vai ter dificuldade por causa do peso mesmo da criança. Essa criança ela vai crescer, né? Ela vai se tornar um adulto. Então às vezes vale lançar a mão de um equipamento de suspensão mesmo, para poder conseguir tirar a criança da cama ou a pessoa da cama e colocar na cadeira e etc. E quais são as precauções para o uso dos dispositivos de manejo postural? Crianças com paralisia cerebral costumam ter, né, algumas têm, convulsões noturnas, algumas fazem o obstótono, que é esse jogado para trás, né? Uma criança que faz um espasmo e ele arqueia a coluna, o pescoço, a cabeça para trás. Vômitos, aspiração, alguns problemas respiratórios, aí vale a pena olhar a aula que eu fiz sobre isso. E dificuldade de deglutição ou refluxo. Quais são os cuidados que a gente precisa ter em crianças que têm essas situações? Pode ser necessário levantar a cabeceira da criança, então manter a cabeceira é importante para poder prevenir as broncoaspirações, prevenir os refluxos, né? E o ideal é que seja uma cabeceira elevada, mas não tanto para poder a criança não escorregar da cama e a pessoa não precisar lá ficar ajustando ela o tempo inteiro. E deve verificar se a criança parece feliz, né? Verificar se ela está confortável naquela postura, verificar como é que está a respiração dela, como que estão os sinais vitais. Aumentou o refluxo que ela tinha? Diminuiu o refluxo nessa posição com essa adaptação? Como é que está a temperatura dela? E avaliar muito a pele dessa criança, porque crianças é muito comum fazer úlcera, né? Escaras em proeminências ósseas, então por isso que é importante trocar sempre de postura, né, também. Então, avaliar sempre se tem alguma área que está ficando mais vermelhinha, se tem alguma área que está dando alguma feridinha, se tem alguma área que está ficando mais arroxeada por causa de uma restrição da circulação. Por exemplo, se há um equipamento que você precisa fechar, você precisa contornar talvez a perna, talvez o pé. Cuidado para não apertar muito, porque isso pode gerar uma restrição na circulação daquele membro. Então, são cuidados que você precisa estar vendo o tempo inteiro. Então é isso, gente. Queria agradecer muito o convite, né, para dar essa aula. Espero muito que tenha sido útil. Espero que todo mundo tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. A gente vai continuar nesse mesmo tema, falando agora do manejo das alterações posturais. Aqui está o meu Instagram, o Instagram da Neuroenvolver, o meu e-mail. Também estou aberta a perguntas, sugestões, quiser conversar, estamos aí. E é isso, muito obrigada. Tchau, tchau.